Bom dia, bom dia. Nosso segundo dia compartilhando com vocês sobre o livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Ontem nós fizemos o primeiro capítulo do livro, né? E hoje nós estamos partindo para o segundo capítulo. O título de hoje é O Panorama Visto da Ponte de Comando. Mas antes de iniciar, eu quero agradecer a vocês que acompanharam ontem e também que assistiram depois, né? Que a live ficou gravada, vou deixar essa aqui gravada também. Agradecer pelos feedbacks que eu recebi, né? Muitas pessoas me mandaram no particular mensagens de gratidão por estar compartilhando, e eu fico muito feliz com isso, né? Que a minha intenção é justamente compartilhar com vocês e que vocês possam tirar proveito disso, né? Então, hoje a gente vai seguir para a segunda parte, onde o título é O Panorama Visto da Ponte de Comando. Cada capítulo ele vai trazer uma história, né, um fato, né, que aconteceu, e vai comparar esse fato com a nossa vida, né, com o nosso mundo interior. Então começa assim, o segundo capítulo. Tem um amigo oficial da Marinha que certa vez fez parte da tripulação de um dos submarinos dos Estados Unidos. Ele me relatou uma experiência que teve certo dia quando o submarino estava nas águas do Mediterrâneo. Naquele dia, o tráfego estava muito intenso na superfície do mar, e eles estavam sendo obrigados a fazer manobras rápidas para evitar colisão. Na ausência do capitão, esse meu amigo era oficial de serviço e tinha a responsabilidade de dar as instruções acerca do posicionamento da nave a cada momento. Como a movimentação estivesse excessiva, o capitão, que estivera recolhido aos seus aposentos, surgiu repentinamente na ponte de comando e indagou: "Tá tudo bem aí?" "Sim, senhor", replicou meu amigo. O capitão correu os olhos por ali e depois virou-se em direção da escotilha para sair. No momento em que descia, disse: a mim também me parece que está tudo bem." Esse simples diálogo de rotina entre um comandante naval e um de seus oficiais representou para mim uma proveitosa ilustração do que se passa em nosso mundo interior, quando ali há ordem. Em torno daquele submarino havia uma constante ameaça de colisão, e o perigo era bem sério, fazendo com que qualquer capitão responsável se sentisse preocupado. Mas era um perigo externo. No interior da embarcação, bem no fundo dela, havia um compartimento tranquilo, onde se tinha nas mãos o controle de todo o navio, e fora a esse local que o capitão instintivamente se dirigia. Nesse centro de comando não havia o menor sinal de pânico. O que se via ali era apenas uma série de medidas firmes, calmamente executadas por uma excelente tripulação de marinheiros treinados, desincumbindo-se de suas tarefas. Assim, quando o capitão veio à ponte para verificar se tudo estava em ordem, constatou que estava. Tudo bem aí?" indagara ele. Quando lhe disseram que estava, ele deu uma olhada na situação e concordou: "E a mim também me parece que está tudo bem." Ele fora ao lugar certo e recebera a resposta adequada. O capitão montara o seguinte esquema no submarino. Ensaiavam cerca de 1000 vezes as medidas a serem tomadas em caso de perigo. Assim, quando era necessário esse tipo de ação, não precisava entrar em pânico. Já sabia que os homens que estivessem na ponte iriam ter um excelente desempenho. Quando tudo está em ordem na ponte de comando, o submarino está seguro, sejam quais forem as circunstâncias externas.
A mim também me parece que está tudo bem, diz o capitão. Mas pode ter havido casos em que os responsáveis ignoraram essas medidas e talvez nem as tenham ensaiado. Nesses casos, podem ocorrer desastres. Os navios podem colidir e afundar, provocando enormes perdas, e assim também acontece em nossa vida. Quando não há uma organização eficiente na ponte do nosso mundo interior. E os acidentes que aí ocorrem são chamados de destruição, colapso e explosão emocional, que é o que a gente mais tem visto nos nossos dias, né? Uma explosão emocional. Uma coisa é cometer um erro ou fracassar numa empreitada. Geralmente é nessas circunstâncias que aprendemos nossas melhores lições sobre o caráter e sobre as medidas e providências a serem tomadas. Mas ver um ser humano se desintegrar diante de nossos próprios olhos, só porque não possuía recursos interiores para suportar as pressões da vida, isso já é outra coisa. O Wall Street Journal publicou há algum tempo uma série de artigos intitulada Crises de Executivos. Um dos artigos focalizou Maxwell, um jovem empresário que fundara uma companhia para a produção de instrumentos de alta tecnologia, que logo obtivera muito sucesso. Durante algum tempo, ele foi considerado um gênio em finanças e administração, mas só durante algum tempo. Mais tarde, houve uma desintegração e deu-se o afundamento. Esse dia está indelevelmente gravado na lembrança de Maxwell. Sua família também nunca mais o esquecerá. Para eles, foi o dia em que ele começou a ficar no quarto chorando. O dia em que acabou sua expressiva autoconfiança e teve início a sua depressão. O dia em que ruiu o mundo dele e o da família também. Maxwell tinha perdido tudo. Tudo se desintegrou e ele não tinha condições de suportar o choque. E o jornal prossegue. Pela primeira vez na vida, Maxwell fracassava, e isso o deixou desesperado. Esse sentimento de derrota provocou um colapso nervoso, minando os laços que uniam a sua esposa e aos 4 filhos, levando-o ao desespero. Quando tudo se desmoronou, eles se ressentiram fortemente e me senti envergonhado, disse Maxwell. Aqui ele fez uma pausa, deu um suspiro e depois continuou. Diz a Bíblia que quando se quer uma coisa, basta pedir e a receberemos, pois eu pedi a morte muitas vezes. E infelizmente essa é a realidade de muitos hoje, né? Diante de uma situação, né, de um imprevisto, acabam simplesmente se desintegrando, porque a estrutura interna não está preparada para isso. Mas no mundo em que nós vivemos, né, onde tudo parece desmoronar à nossa volta, nós precisamos manter a nossa estrutura interna, o nosso mundo interior, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus precisa estar fortalecida. É possível que a maioria das pessoas nunca tenha pedido a morte, como fez Maxwell, mas quase todos nós já passamos por experiências semelhantes, sofrendo pressões no mundo exterior, afligindo-nos a tal ponto que achávamos que estávamos prestes a morrer. Nessas horas começamos a nos indagar sobre as nossas reservas de energia, se temos condições ou não de continuar resistindo, se vale a pena continuar em frente, se já não seria hora de abandonar tudo e fugir. Em suma, não temos mais certeza se possuímos ou não forças espirituais, psíquicas e físicas para seguir no mesmo ritmo que tentamos manter no momento. A solução para tudo isso é fazer o mesmo que o capitão daquele submarino. Percebendo que havia uma violenta turbulência ao redor da nave,
ele foi imediatamente à ponte de comando, para verificar se as coisas estavam em ordem. Ele sabia que só poderia obter a resposta lá, e em nenhum outro lugar. E se tudo ali estivesse bem, sabia que poderia voltar para os seus aposentos tranquilamente. Se tudo estivesse bem na ponte, o navio poderia perfeitamente aguentar a turbulência externa. Um dos relatos bíblicos de que mais gosto é aquele dos discípulos no mar da Galileia, um dia em que o mar estava muito agitado. Com pouco tempo, eles se mostravam apavorados, tendo perdido todo o autocontrole. Ali estavam alguns homens que pescavam naquele mar havia anos e que possuíam seu próprio equipamento. E sem dúvida alguma haviam presenciado muitas tempestades no mar. Por algum motivo, porém, dessa vez não se achavam em condições de fazer frente à situação. Entretanto, Jesus estava dormindo na polpa do barco, e eles correram para o Senhor, irritados com o fato de ele parecer não se importar com a ameaça de morte que enfrentava. Talvez devamos dar-lhe um voto positivo, pelo fato de terem sabido a quem recorrer. Depois que Cristo acalmou a tempestade, dirigiu-lhes uma pergunta muito importante em relação ao seu crescimento e desenvolvimento espiritual. Onde está a vossa fé? Ou ele poderia ter feito a indagação dos termos que estou empregando aqui na seguinte maneira: por que a ponte de comando do vosso mundo interior não está em ordem? Por que será que muitas pessoas acham que a solução das pressões e tensões é protestar com mais vigor, correr ainda mais depressa, acumular mais bens, recolher mais informações, tornar-se mais perito em tudo e não descer a ponte de comando da vida? Parece que vivemos numa era em que é instintivo dar maior atenção a todas as áreas da nossa vida, em seus mínimos detalhes, mas não ao nosso mundo interior. O único lugar de onde podemos tirar forças para combater e até mesmo derrotar as turbulências externas. Os escritores bíblicos criam na validade desse princípio de se recorrer à ponte de comando. Tinham consciência de que a prioridade máxima da existência humana era desenvolver e manter o mundo interior, e ensinavam isso. Essa é uma das principais razões pelas quais seus escritos transcendem todas as épocas e todas as culturas. Tudo o que escreveram lhes fora revelado pelo Criador, que nos criou com essa estrutura, isto é, tudo funciona melhor de dentro para fora, do mundo interior para o exterior. Um dos escritores de Provérbios expressa esse princípio acerca do mundo interior nos seguintes termos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Com uma única sentença, esse escritor nos comunica uma admirável revelação. Chama de coração ao que eu chamo de ponte de comando. Ele vê o coração como uma nascente e dá a entender que dessa nascente brotam as energias, o discernimento e as forças que não sucumbem à turbulência externa. Pelo contrário, elas a derrotam. Guarde seu coração, diz ele, e ele se tornará uma fonte de vida da qual poderão beber você e os outros. E aqui se encaixa aquilo que eu sempre falo, que nós devemos estar bem conosco. Nós devemos nos priorizar, porque só estando bem conosco mesmo é que a gente pode auxiliar alguém que esteja necessitando. A maioria das pessoas querem ajudar as outras pessoas quando elas mesmas não estão bem. Não tem como, eu preciso estar bem, né? Eu preciso me priorizar, me fortalecer primeiramente, para só assim poder alcançar, né, ajudar alguém. Mas o que significa guardar o coração? Primeiro, o escritor mostra claramente sua preocupação em que o coração seja protegido de influências externas que possam prejudicá-lo. Está preocupado também com a força e o desenvolvimento que o coração precisa ter para aumentar sua capacidade
de comunicar ordem à vida do indivíduo. Mas por trás de todas essas deduções que podemos fazer a partir dessa metáfora, está o fato de que cada cristão tem que tomar com firmeza e deliberação a decisão de guardar o coração, a ponte de comando da vida. Aqui também entra a questão de que a cruz de Cristo não é automática. Cristo morreu por mim, fez tudo por mim, mas eu decido aceitar isso, eu decido crer nisso, eu decido tomar essa verdade para a minha vida. Ela não é automática, é a minha decisão. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente para isso. Ele não nos impõe nada. Eu preciso querer esse fortalecimento espiritual. Precisamos tomar a decisão de guardar o coração. Não devemos deduzir que ele é naturalmente íntegro e fértil. Essas qualidades têm que ser preservadas e resguardadas nele. Precisamos lembrar também o que fez aquele capitão do submarino quando percebeu que algo anormal estava acontecendo. Dirigiu-se imediatamente à ponte de comando. Por quê? Porque sabia que ali se centralizavam todos os recursos ao seu dispor para enfrentar o perigo. Paulo faz essa mesma observação no Novo Testamento quando conclama aos cristãos a não se conformarem com este século, ou seja, com este mundo exterior, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Phillips traduziu essas palavras de Paulo nos seguintes termos: que o mundo que nos rodeia não nos comprima nos seus próprios moldes. O apóstolo expressa aí uma verdade eterna. Ele diz que precisamos fazer a decisão acertada. Será que vamos pôr ordem no nosso mundo interior para que ele possa exercer influência sobre o exterior? Ou vamos negligenciar nossa vida interior e dessa forma permitir que o exterior comande tudo? É outra decisão que temos de tomar diariamente. Guarde esta palavra, decisão. Tudo na nossa vida vem de uma decisão. E essa é uma atitude muito importante. Por isso que o fracasso do executivo de Wall Street... E essa é uma atitude muito importante. Foi isso que o fracassado executivo, focalizado pelo jornal Wall Street, ignorou. A prova disso, seu afundamento moral, causado pelas insuportáveis pressões externas. Ele não possuía reservas de energia interior. Seu mundo interior não estava em ordem. Mary Slessor foi uma jovem que, na passagem do século, saiu da Escócia para se dirigir a uma região da África assolada por enfermidades cheias de perigos indescritíveis. Mas Mary possuía um espírito forte e resistiu bravamente quando outras pessoas menos fortes que ela entregaram os pontos e fugiram para nunca mais voltar. Certa ocasião, após um dia muito cansativo, ela foi deitar-se em seu rude casebre no meio da selva, e mais tarde, descrevendo aquela situação, escreveu o seguinte: hoje em dia não sou mais muito exigente com relação à minha cama. Dormia em cima de umas varas sujas, cobertas com um monte de palha de milho, infestada de ratos e insetos, com mais 3 mulheres e um bebezinho de 3 dias, e lá fora o rumor de dezenas de ovelhas, cabras e vacas. Mas não é de admirar que tenha dormido pouco, mas passei uma noite tranquila e confortável interiormente. É claro que não dormimos em cama de varas coberta com um monte de palha, mas muitas vezes tem muita coisa lá fora que poderiam estar tirando a nossa paz. Mas igual ela aqui, mesmo que não dormiu direito, ela teve uma noite tranquila e confortável interiormente. E aqui também entra aquela passagem de Salmo que diz: 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E a gente só alcança esse estágio, né, de tranquilidade, de conforto interior, pela fé. Não tem outra maneira.
É disso que estamos falando quando levantamos a questão da ordem em nosso mundo interior. Quer o chamemos de ponte de comando, como na linguagem naval, de coração. O fato é que precisamos ter esse centro tranquilo, onde tudo está em ordem, e do qual possamos receber energias para superar as turbulências sem nos deixarmos intimidar por elas. E teremos a prova de que já entendemos esse importante princípio quando nos conscientizarmos de que a tarefa mais importante de nossa existência é cultivar e manter forte o nosso mundo interior. Assim, no momento em que as pressões aumentarem e as tensões crescerem muito, poderemos indagar: está tudo bem aí? E ao constatarmos que está, diremos de todo o coração: a mim também me parece que está tudo bem. E agora, para nos aprofundarmos um pouco mais, né, nesse capítulo, entender um pouco mais como que está o nosso mundo interior, eu vou deixar aqui algumas questões. E ontem também, na live de ontem, eu deixei lá na descrição todas elas. Então, se você não conseguiu acompanhar na live, volta lá e anota elas e responde. É muito importante, vai te trazer muitos insights. As perguntas de hoje é o seguinte: agora faço uma comparação entre a ida do comandante, do capitão do submarino, a ponte, e a que é descrita em Atos 27, 21 a 25. O que podemos aprender da mensagem de confiança expressa pelo apóstolo Paulo? Segunda, se você fosse um conselheiro cristão e uma pessoa como Maxwell lhe procurasse, o que lhe diria, baseando-se na resposta que Jesus deu aos seus discípulos quando acalmou a tempestade no Mar da Galileia? E esse fato da tempestade no Mar da Galileia está registrado em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Então, leia lá que você vai saber a resposta dessa pergunta. Terceira, qual é o lugar onde precisamos ter recursos aos quais possamos recorrer para suportar as crescentes pressões do mundo que nos cerca? Aí ele dá aqui uma referência de Romanos 12, 2, para poder responder essa questão. O que distinguiu Mary Slessor das outras pessoas da sua geração? Da moça lá que dormiu na cama de pau? 5. Dentre as pessoas que você conhece e aquelas sobre as quais já leu, quem seria o melhor exemplo de um indivíduo com o mundo interior em ordem? E por quê? Quais as duas importantes decisões que temos que tomar para possuir esse tipo de ponte de comando interior? Essa é a última questão. Então, hoje seria isso, nosso segundo capítulo do livro, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. E amanhã a gente continua com a terceira parte, com o título Preso numa Gaiola Dourada. Mais uma vez, ele pega um fato, um acontecimento e compara com a nossa vida, com o nosso mundo interior. Muito obrigada a todos que acompanharam e até amanhã. Tenham um excelente dia, que Deus abençoe.